Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Todos os domingos nós temos compartilhado o nosso culto, tá? Então, você que porventura tem alguém que você queira abençoar, manda o link lá no grupo da família, manda, né, no grupo, né, do WhatsApp. Eu mando qualquer lugar que me dá a oportunidade de mandar. Mando nos grupos venda de garagem, feirão de carros, né, de Divinópolis, tem mais de 100 mil pessoas. Alguém vai clicar o dedo lá e vai falar: meu Deus, olha, essa igreja eu não sabia. Nós vamos fazer isso no nome de Jesus, amém? Nós vamos alcançar os lugares que o Senhor tem para nós como igreja nessa cidade. E eu quero declarar que você é parte de tudo isso que Deus tem para nós no nome de Jesus, amém? Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você nessa noite. Hoje é culto de ceia, e no culto de ceia nós não temos o culto Kids, tá? Então no culto de ceia nós não temos o culto Kids. Por quê? Porque nós queremos que os nossos filhos aprendam a importância e eles valorizem esse momento. Que eles vejam os seus pais participando da mesa do Senhor, que eles entendam que existe algo que nós fazemos como igreja, e que eles possam crescer neste caminho. A palavra diz para nós ensinarmos a criança no caminho, não é apontar o caminho. Então você ensina ele vendo você fazer, e dessa maneira, quando ele crescer, ele não vai se desviar, ele vai continuar nesse caminho, no nome de Jesus, amém? Você dá a luz aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. O texto de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1. Eu quero compartilhar com você que existe uma mesa da qual você pode desfrutar todos os dias. Como igreja nós fazemos a ceia uma vez ao mês. Mas não é somente deste momento que eu estou dizendo. Eu quero te dizer que existe algo que você pode desfrutar diariamente da parte de Deus para a sua vida. Antes que eu me esqueça, o informativo foi feito, nós já mandamos no grupo da igreja de maneira digital, mas esquecemos ele em casa, e eu peço perdão aos irmãos. E durante a semana, os que nós os encontrarmos, nós estaremos te entregando, tá, na célula. Então os irmãos, perdoe aí o seu pastor no nome de Jesus, amém? E nós precisamos desfrutar da mesa do Senhor, precisamos desfrutar. E o que eu quero compartilhar com você é que às vezes você olha para si mesmo e diz: mas será que eu mereço? Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que passou, que aconteceu, existe ainda oportunidade para mim? Eu quero te dizer, existe bondade da parte do Pai para a sua vida todos os dias. Diga para o seu irmão: o Senhor te ama. Você tem um Pai que te ama. Aleluia, você precisa se alegrar nisso. E eu quero ler esse texto do versículo 1 até o 13. Vai ser uma leitura mais extensa, mas é importante que você compreenda todo o contexto desta palavra que nós vamos compartilhar. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 a o 13. Tá? Você que está na sua casa, abre aí, pega uma Bíblia e vai acompanhando também no nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Percebe? Não existe alguém no nosso meio para que eu possa usar com a bondade de Deus. Não é bondade minha, bondade da parte de Deus. E assim era essa pergunta. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Diga comigo: aleijado de ambos os pés.
E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba o rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Davi aqui, ele está na figura de Deus. Entenda que Davi está tratando com os de seus servos, mas ele representa, ele aponta a figura de Deus para mim e para você. E ele disse: não tenha medo, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Versículo 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar com você no nome de Jesus. Pai querido, nós declaramos nessa noite que a palavra do Senhor, ela foi compartilhada. Vida seja agora distribuída, revelação sobre a vida dos meus irmãos, para compreender esta preciosidade no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui nós podemos compreender algo muito interessante. Às vezes você não lê e você não sabe de algumas coisas, alguns detalhes, algumas importâncias que a Bíblia tem e ela diz para mim e para você. E esse texto, quando nós começamos a observá-lo, nós podemos perceber que Davi, ele aponta para Deus. Jonatas aponta para a pessoa de Cristo. E Mefibosete aponta para mim e para você. Coxo de ambos os pés, com um caminhar torto, pessoa às vezes distante, não conseguindo fazer o bem que às vezes deseja fazer. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós cometemos todo momento. É o que diz a palavra. Então, certa vez, o rei Davi, ele decidiu usar de bondade para com os da casa de Saul. Mas quem foi Saul? Saul foi alguém que tentou matar a Davi a todo custo. Davi tinha um chamado da parte de Deus. Davi, ele tinha o selo do Senhor, a unção do Senhor. Porém Saul, sabendo disso, ele tentou com todas as suas forças, com todos os seus recursos, matar a Davi, para impedir que ele assumisse o trono. Porque o Senhor tinha dito: Davi, Saul, acabou para você. Você está destituído. Achei um melhor do que você para tomar o seu lugar. E é por isso que depois de todo um contexto onde Saul morre, Jonatas morre, Davi, ele é colocado como rei, ele assume a nação, primeiramente de Judá e depois de Jerusalém. Ele vem assumir
todo um reinado. Porém, os seus descendentes ficaram com medo. Agora Davi vai vir atrás de nós. Agora Davi vai nos perseguir até matar. Mas eles não conheciam e não sabiam que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração inclinado para o Senhor. Davi era alguém que ouvia, que adorava, que procurava sempre louvar ao Senhor nos momentos de dificuldade. E eu quero te ensinar algo nessa noite. Como Mefibosete, muitas vezes nós somos agraciados sem termos feito nada para merecer. Sem termos feito nada para merecer. Às vezes você olha para si e você fala, fazendo uma comparação entre si e outra pessoa que você vê. E você às vezes pensa, nossa, mas eu sou tão melhor do que essa pessoa, porque eu não peco dessa maneira, eu não faço essas coisas, eu não frequento tais tipos de lugar. Mas eu quero te dizer, eu e você não merecemos nada. Se não fosse a graça e o favor de Deus, não havia esperança para mim e para você. Como que essa graça e esse favor chegou até mim e a você? Através de Cristo Jesus, se entregando lá na cruz do Calvário. Você compreende isso? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Ele é o motivo de nós estarmos fazendo o que nós fazemos todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Sempre nós nos reunimos dessa forma. Mas vejamos como Mefibosete alcançou o favor do rei. Como ele foi alvo do favor e da bondade de Deus. Eu e você somos este alvo do favor e da bondade de Deus para as nossas vidas, amém? Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que sempre Deus deseja usar de bondade para com você. Diga para o seu irmão, Deus quer usar de bondade com você. Você precisa entender que Deus quer manifestar a bondade dele. Às vezes nós ficamos passando por situações, por circunstâncias, e nós nos perguntamos, mas aonde Deus está em cima de tudo isso? O que Deus quer fazer com todo este acontecimento, com todos esses problemas que eu tenho enfrentado? Mas eu quero te dizer, em algum momento Deus vai manifestar a bondade dele sobre a sua vida, no nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Saul, ele era esse grande inimigo de Davi. Davi fugiu por diversas vezes de Saul. Teve a oportunidade de matar a Saul e não o fez. Porque ele sabia que mesmo Saul, estando distante do Senhor, com o coração distante do Senhor, aonde ele estava, ele tinha sido colocado por Deus. E isso era o que fazia a diferença na vida de Davi. Em não tocar naquele em quem Deus levantou. E isso sempre trouxe benefícios da parte do Senhor para a sua vida. Às vezes você se considera odiado por Deus pela forma que você tem levado a sua vida. Às vezes você olha para si e diz, será que ainda tem esperança para mim? Será que ainda pode sair alguma coisa de dentro de mim? Eu quero te dizer, Deus quer manifestar a bondade dele na sua vida. Não tenha dúvida do quanto Deus te ama, independente de como você tem agido. O amor de Deus não é alterado. O amor de Deus não diminui, mesmo quando você peca. Mas também o amor de Deus não aumenta quando você acerta toda a pontuação que precisa acertar. Entende? Deus continua sendo Deus, te amando ao máximo, desde o momento em que Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você lá na cruz. Nós precisamos nos alegrar disso. Isso é maravilhoso. Faça uma avaliação em si mesmo. Olhe para si, o quanto você já falhou, o quanto você entristeceu de alguma maneira ao Senhor. Porque o fato dele nos amar não quer dizer que nós fazemos coisas que não entristecem Ele também, que não entristeça a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa. A Bíblia diz, não entristeçais ao Espírito Santo. E às vezes eu e você fazemos coisas em que o Espírito Santo se entristece.
mas isso não diminui o amor dele para conosco. Sempre ele continua tendo planos bons, pensamentos bons a nosso respeito. Jeremias 29:11, eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós precisamos crer que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Isso nos dá uma alegria. Mas eu quero considerar com você nessa noite o exemplo de Mefibosete. Quero pegar ele e colocar eu e você na condição desse homem, para que nós venhamos perceber o quanto nós somos amados, favorecidos, e quantas bênçãos estão reservadas para nós, como filhos de Deus. Amém? A Bíblia aponta a respeito de Mefibosete, e ela diz em 2 momentos, que os seus pés eram tortos, que ele era coxo de ambos os pés. O versículo 3 diz o seguinte: prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Os pés, eles apontam para o nosso caminhar. Quantas vezes eu e você caminhamos de maneira errada? Ziba tinha os seus pés tortos para dentro. Os pés tortos apontam para um caminhar desalinhado para com o Senhor. Aponta para um caminhar dificultoso. Aponta para um caminhar que te leva a lugar de sofrimento, de tristeza, de decepção. Mefibosete era esse homem. Ele tinha os seus pés tortos, um caminhar distante. Eu não sei como você tem enfrentado o seu dia a dia. Eu não sei quais lutas você tem passado, você tem visualizado, você tem tentado vencer, mas eu quero te dizer, existe alguém aqui que alinhar os seus passos hoje. Eu vou consertar aquilo que precisa ser consertado. O Senhor fala isso. Mas muitos andam sempre tropeçando, mesmo não querendo tropeçar. Você já viu quando às vezes você vai aconselhar alguém e essa pessoa fala: pastor, mas eu não consigo me livrar disso. Eu até tento vencer essa questão, eu até tento não cair nesse pecado, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque os pés são tortos, os pés estão desalinhados. Pastor, mas os pés vão ficar alinhados em algum momento? Eu não sei. Mas o que eu quero te dizer é que quando você tem acesso à presença do rei, ele não fica olhando os seus pés. Ele olha para você e te abençoa da maneira como você é. Entenda isso. Romanos capítulo de número 7, versículo 19. Veja aí. Romanos, capítulo de número 7, versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero. Olha o que Paulo estava dizendo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque os pés são tortos. E quando nós temos os nossos pés tortos, mesmo querendo andar em linha reta, não é possível. Quando nós temos os pés tortos, mesmo querendo ter um equilíbrio, um domínio total sobre a situação, não é possível. Por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Por isso nós precisamos estar aonde o rei está. Eu quero te dizer que quanto mais envolvido você estiver na obra de Deus, menos tempo para pecar você vai ter. Quanto mais envolvido você estiver com os irmãos, quanto mais em comunhão você estiver um com o outro, menos tempo você vai ter para andar em caminhos tortuosos. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade. Este homem precisava da graça de Deus para caminhar sem tropeço. E eu e você precisamos. Às vezes você fisicamente não tem os pés tortos.
Fisicamente, nós não temos hoje no nosso convívio pessoas que têm o pé torto. Mas o caminhar, ele pode ser completamente torto. Os seus pés espirituais, eles podem estar tortos. Mas eu quero te dizer, existe graça disponível para nós. Existe graça e favor disponível para nós. E isso vai nos levar a viver uma vida longe de Lodebar. Sabe por quê? Lodebar significa lugares áridos, lugares secos. Um caminhar torto sempre vai nos levar para lugar de sequidão. Você pode perceber que pessoas que às vezes caminham baseado na vida pecaminosa, eles se distanciam, eles se afastam e eles vão para lugares áridos, lugares aonde não existe vida de Deus, aonde eles vivem uma vida de tristeza, de solidão, uma vida de escassez, enquanto o rei está no seu palácio, aguardando você vir participar da mesa com ele todos os dias. Eu e você podemos decidir aonde nós estaremos. Eu e você podemos decidir aonde nós iremos viver. Não queira viver distante do Senhor. Não existe vida fora da presença de Deus. Não existe vida. O pecado, ele está batendo as portas. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pessoas estão morrendo, jovens, porque estão vivendo uma vida pecaminosa. E isso é resultado do pecado. É o salário da sua vida. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, existe graça e favor disponível para você. Você não precisa partir antes do tempo. Você pode desfrutar do melhor dessa terra. Você pode reinar em vida. Existe essa promessa para você. Viva desta forma. O rei quer compartilhar a glória dele com você. Ele quer compartilhar a sua bondade. Ele quer levar você a comer todos os dias na mesa com ele, em desfrutar de um banquete. Irmãos, pensa aí no seu cardápio para a semana. Eu não sei se tem alguém aqui que, no domingo ou na segunda, planeja o cardápio de toda a semana. E às vezes você planeja ali, fala, olha, na segunda eu vou fazer uma carne de panela, na terça eu vou fazer um filé de frango, na quarta vou fazer ali, uma carne moída, com uma verdurinha, na quinta eu vou fazer um bife de porco, na sexta vou comer, uma feijoada, no sábado, um frango ensopado, e você faz ali o cardápio para a semana toda. Mas geralmente o nosso cardápio é limitado. Eu não sei como você tem vivido a rotina diária, a sua rotina diária, mas é pouco provável que todos os dias você tenha mais do que 6 opções em cima da sua mesa. É pouco provável, pode ser que tenha, mas é pouco provável. Ou quem tem é a grande minoria, porque às vezes nós temos uma vida acelerada e nós fazemos ali o básico, o trivial, para nós nos sustentarmos, nos alimentarmos. E às vezes no domingo você faz uma mesa mais farta. Mas agora imagina comigo, como que deve ser a refeição lá no Palácio de Buckingham? O que você imagina? Na segunda-feira, primeiro dia da semana, será que é o resto do domingo? Será que se a rainha vira e fala assim, eu quero comer um cordeiro assado agora de tarde, vai aparecer ou não? Irmãos, não tem miséria, não tem restrição, não tem escassez. A vida com o Senhor é uma vida de abundância. Enquanto nós caminharmos com os pés tortos, indo para lugares distantes, lugares secos, nós vamos passar necessidades sem precisar passar necessidades. Percebe que a pessoa escolhe, mas o Senhor diz:
se quiserdes, porque tem pessoas que provavelmente não querem. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode escolher comer com o Senhor todos os dias. Você pode escolher estar na presença do Senhor todos os dias. Nós estamos usando esta ilustração como alimentação, mas eu quero te dizer que o Senhor tem uma vida de abundância em todas as áreas, todos os dias, para você. Creia nessa bondade. Mas, quando nós somos chamados para estar diante do Senhor, ou quando alguém chega diante de você, ou te manda uma mensagem, e fala, olha, eu preciso conversar com você. Opa, pode falar, não, mas eu preciso ir na sua casa. Ou eu preciso que você venha até a minha casa. E aí, como que você se sente? Poxa, mas o que é? Não, eu só vou te falar na hora que você estiver aqui. Meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. E não deve ser pouca coisa, porque Ele está exigindo a minha presença. O que passa na sua mente? Boa notícia ou má notícia? O rei está te chamando. Meu Deus, quem sou eu? Eu sou da descendência dos inimigos do rei. Depois de 10 anos ele me descobre. O que ele vai fazer comigo? Era assim. Mefibosete teve medo. Adão, quando ele pecou, ele se escondeu porque, o que ele falou? Tive medo e me escondi. O Senhor já sabia onde ele estava, mas o Senhor decidiu chamá-lo. Adão, onde está você, meu amigo? Caladinho, escondido. E de repente o Senhor vê ali uns arbustos balançando, e ele vai lá olhar, está lá Adão escondido. Olha, Senhor, escutei a sua voz, tive medo, e quem te contou isso? Eu quero te dizer, que a maneira como o Senhor nos chama, é maneira graciosa. O Senhor te chama pelo seu nome, Ele nos chama, ei você, vem cá, Ele não te chama por apelido, mas Ele te chama pelo seu nome. E o seu nome Ele coloca uma entonação de amor, porque Ele te ama. Ele deseja realizar em você coisas boas. O Senhor quer compartilhar com você coisas boas. Mas a nossa tendência é pensarmos que Deus sempre está com raiva. Sempre está com raiva porque nós vivemos pisando na bola. Nós vivemos às vezes tropeçando. Nós caminhamos 2 passos, tropeçamos 3. Caminhamos 3, tropeçamos 5. Sempre, se você for olhar na balança da vida, nós às vezes vamos ser colocados e considerados em débito. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem coisas boas para você. Pastor, mas eu não consigo entender. Não abre, não fecha a matemática. Pois é, por isso Ele é Deus. Por isso Ele não é você. Porque se Deus fosse como eu ou você, para mim e para você não haveria jamais salvação. Não haveria jamais bondade para ser compartilhada. Porque nós queríamos ou gostaríamos de fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Corta a cabeça dele. Já deu oportunidade demais. Não aprende, não quer. Abre mão dele. Não, vou ficar gastando energia com isso, não. Acabou, deixa ele caminhar do jeito que ele quer. Mas o Senhor sempre está indo atrás de nós. O Senhor sempre está mandando o seu Espírito Santo para falar conosco. Volta, eu estou te esperando de braços abertos. O meu Pai está lá na casa, e lá na casa tem toda a provisão, tem toda a abundância, tem tudo que você precisa, tem alegria, tem roupa nova, tem festa, tem comida, tem alimentação, tem tudo. Creia nessa verdade. Como existe pessoas que ainda não querem desfrutar disso, ainda não querem acreditar.
Mas, além de chamá-lo com uma voz de amor, um convite ainda foi feito. Eu quero que você fique comigo todos os dias. Todos os dias. Essa é a promessa que o Senhor nos fez quando Ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que Ele disse o seguinte: eu vou aos céus, mas eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Às vezes você olha para si e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou sozinho, eu não consigo. Pare de falar isso. O Espírito Santo habita em você e Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos. Não fique desesperado. Não fique preocupado, achando que não tem solução, que não tem saída. Existe sim. Existe sim. Mas a pior das questões é você olhar para si e fazer uma imagem errada de si mesmo. Por quê? Por um lado, ele tinha uma visão completamente natural. Você, de maneira natural, você pode olhar para si e falar: de fato, eu não valho nada. De fato, eu sou algo deplorável. Até eu mesmo custo me aguentar em alguns momentos do meu dia. Não dou conta. Mas eu quero te dizer que você agora tem a mente de Cristo, que você tem os olhos de Cristo, e você precisa entender que a sua boca é a boca de Cristo, e que você olha para si da maneira como Deus te enxerga, vendo Jesus em você. Jesus vale algo? Sim ou não? Então a resposta já está na sua vida. Entenda que você custou muito caro. O preço da sua vida é o preço do sangue de Cristo vertido lá na cruz do Calvário. O preço da sua vida é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos dá o acesso a tudo aquilo que Cristo tem direito. Este é o valor que você tem para Deus. Não fique preocupado com aquilo que aconteceu no seu passado. Eu sempre tenho falado isso com frequência. Deus não vai olhar o seu passado para te abençoar no tempo presente. Deus não vai ficar olhando para como você se desempenhou no ano de 2020 para saber se você merece ou não ser abençoado no ano de 2021. Você precisa ter clareza disso. Você precisa ter essa convicção. Você custa o preço do sangue de Cristo. Equivocadamente, pensamos que precisamos merecer para sentar à mesa com o rei. Às vezes você olha e fala: não, eu preciso estar com a minha vida alinhada. Eu preciso ter vivido um mês sem pecar para eu poder participar da Santa Ceia. Eu preciso viver um mês aonde eu estou acima da média. Amém? Eu preciso viver um mês aonde eu estou acima da média para eu poder desfrutar de algumas coisas. Mas eu quero te dizer, entenda que o Senhor já está satisfeito como você é. Pastor, mas Ele vai me deixar assim? Não. A boa obra que Ele começou, Ele há de concluir. Ele vai continuar fazendo melhorias, libertação que precisar ser liberto, transformação que precisar ser feita, consertos, mudança de mentalidade. Ele vai continuar fazendo a boa obra que Ele começou na sua vida. Você precisa apenas crer que Ele é fiel. Independente se eu sou fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade dEle não está condicionada a uma resposta certa minha.
Se você for fiel, eu vou ser fiel a você. Se você me honrar, eu vou te honrar. Se você me obedecer, você vai ter. Com o Senhor não existe isso. Por isso que é graça. Diga para o seu irmão: graça é favor que você não merece. Pois é, você está querendo merecer, você está querendo precisar, mas existe uma graça disponível para você, do jeito que você é. Você pode se alegrar com isso? Isso é uma boa notícia. Pastor, mas isso é carta para a pessoa pecar? Não! A Bíblia diz que uma vez que você conhece ao Senhor, que você desfruta essa graça, o pecado não mais terá domínio sobre a sua vida. A graça de Deus é o alimento, ela é a ferramenta, ela é o combustível, ela é tudo que você precisa para vencer o pecado. Porque a graça é o próprio Cristo, ela é a pessoa de Cristo, e Ele veio cheio de graça e em verdade. É o próprio Senhor. Nós precisamos viver assim. E a Bíblia diz que Mefibosete comeu assentado à mesa. O versículo 11 diz o seguinte: respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Quero te dizer, eu e você não éramos filhos de Deus, mas através da aliança, eu e você fomos feitos filhos de Deus. O Senhor nos diz que nós fomos feitos filhos por adoção. Você é um filho adotivo. E sempre quando eu falo desse filho adotivo, eu gosto de lembrar de uma particularidade. O filho adotivo não pode ser deserdado, porque é um filho escolhido. Eu escolho quem vai ser o meu filho. Eu olho num monte de crianças e eu falo: olha, eu gostei desse aqui, eu acho que ele se parece comigo um pouco, tom de pele, cabelo, aparência física. Quando ele crescer, ele vai se tornar um pouco semelhante a mim. Eu escolho este. No meio de muitos, eu e você fomos escolhidos. E uma vez que você foi feito filho amado de Deus, não existe ex-filho. Você pode ver que no mundo existe várias coisas: ex-mulher, ex-sogra não, né? O pessoal fala, né? Eles falam: ah, minha ex-mulher. Não, mas a minha sogra. A sogra continua sempre sendo a mesma, né? A ex-mulher já foi, mas a sogra sempre é a mesma. E ali, o Senhor, Ele nos mostra: não existe ex-filho. Não, aquele lá era meu filho. Não. Você pode deserdá-lo no papel, mas o sangue que corre nas suas veias é o seu sangue. Se fizer um DNA, é o seu sangue. Não tem como mudar isso. Pode fazer uma transfusão completa, não existe transformação. O DNA continua o mesmo. E eu quero te dizer que você, na condição de filho adotivo, você agora jamais poderá ser deserdado. Jamais. E Mefibosete, ele veio para a mesa com o rei, para o palácio do rei, e Davi disse: você comerá à mesa comigo todos os dias como um dos meus filhos. Não como se fosse o meu filho, como um dos meus filhos. Você pode ter duas interpretações, mas eu prefiro entender que ali ele foi adotado como filho. Porque você pode se referir: não, aquele é um dos crentes. Mas eu prefiro dizer: aquele é um
como os outros crentes. Ele é um dos filhos. Você vai comer à mesa do Senhor todos os dias como o seu filho. Não vai ter restrição. Papai, eu quero coxa assada. Tem. Papai, eu quero filé mignon. Tem também. A geladeira do papai é recheada. Papai, eu quero sorvete. Pega lá no freezer. De qual sabor que você quer? Minha filha, essa semana, todos os dias, irmãos, que eu saía, papai, traz sucrilhos. Papai, traz sucrilhos. E eu esquecia o danado sucrilhos. Hoje eu falei, hoje eu vou sair para comprar os sucrilhos. Não vou comprar nada. Aí perguntei, tem alguma coisa que você quer comprar, amor? Não, quer não. Então eu vou sair para comprar isso. Não é possível que eu vou esquecer. Esses dias eu fui no supermercado para comprar papel higiênico. Comprei tudo e esqueci o papel higiênico. Aí na hora que eu estava pagando lá no caixa, eu lembrei, gente, eu vim aqui para comprar o papel. E aí eu fui lá buscar. Não fique indo no supermercado todo dia, isso é uma cilada do diabo. Faça lista. Amém. Isso é pro jantar de casais. Mas eu quero te falar que tudo que você precisar, o Pai Celestial tem para você. Ele tem para a sua vida. Mas o interessante, que quando eu e você estamos assentados à mesa, aonde estão os nossos pés? Tortos. Debaixo da mesa. Quando você se assenta à mesa para comer com alguém, você fica lá olhando debaixo da mesa, para ver se ele está com os pés limpos, se ele está bem calçado, se ele está de sandálias havaianas, ou se ele está com um sapato, mocassim. Eu quero te mostrar que quando você se assenta à mesa, o Pai te vê por igual. Ele olha nos seus olhos e Ele diz, este é um comigo. Mesa é lugar de intimidade, é lugar de comunhão. Mesa é lugar para pessoas que foram convidadas para estar com você. Você foi convidado para estar com o Senhor. Você foi convidado para comer com Ele todos os dias. Mas não só para comer com Ele todos os dias. Ele diz, você vai morar comigo. É uma das promessas de Jesus. Eu vou para o Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar a sua morada. E não vai ser qualquer morada, não. Não vai ser de qualquer maneira, não. Quero te dizer que existe algo sendo preparado com muito amor. Mas você já pode começar a desfrutar disso hoje, agora, neste momento. Você não precisa esperar a volta do Senhor. Você já pode começar a desfrutar agora. É por isso que eu bato todas as semanas falando, irmão, não falte no culto, venha para o culto, esteja conosco. Eu fico triste quando pessoas faltam do culto, principalmente o culto de Santa Ceia. Todos os cultos são importantes, todos, mas existe um em que nós fazemos um mandamento daquilo no qual o Senhor falou: fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu volte. O certo seria nós fazermos a ceia todas as semanas, em todas as nossas reuniões, em célula, nos cultos de celebração, nas reuniões de oração, mas de uma maneira prática, mais funcional. Nós fazemos isso uma vez ao mês. E tem pessoas que faltam neste culto. Não falte. Valorize isso. Valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Por quê? Isso vai trazer em você um coração diferente. O coração de Mefibosete. Existe o texto, não vou ler com você, é um texto mais longo, que está lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 ao 30, e no capítulo 16 também, mas vou te contar a história. Houve um momento em que Absalão, ele se rebelou contra o seu pai, e ele queria matar a Davi, e Davi fugiu para não ser morto.
Mas naquele momento Mefibosete estava dentro do reino, dentro do palácio, morando em Jerusalém, tendo acesso todos os dias à mesa do rei. E Ziba, ele distorceu a conversa. Ele apareceu diante de Davi quando Davi voltava em paz. E Davi perguntou: onde está Mefibosete, o seu senhor? Porque Mefibosete era senhor de Ziba, porque esse era servo dele. E Davi o perguntou: onde está o seu senhor? Ele falou: olha, o meu senhor disse que quando você se ausentou, ele estava se preparando para assumir o trono, porque ele é herdeiro legal da linhagem de Saul. E Davi ficou muito triste com essa notícia. Davi, eu imagino que neste contexto Davi falou: poxa vida, mas eu trouxe ele, coloquei ele como um dos meus filhos, assentado à mesa, e agora ele me apunhala pelas costas. Mas de repente chega Mefibosete com os pés todos feridos, os pés tortos, feridos, a roupa suja, a barba grande. E Davi falou: o que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito? Ele falou: olha, rei, eu estava preparando o meu cavalo para ir com o Senhor, e Ziba não deixou que eu fosse. Ele falou: o que vai valer um coxo como você? O que você vai ajudar Davi? Mas eu entrei em profunda tristeza na minha alma, e desde quando o rei saiu, eu não me lavei mais e não cuidei dos meus pés, porque eu fiquei profundamente triste. Porém o rei Davi, ouvindo somente a versão de Ziba, ele tinha dado uma sentença. Ele falou assim: olha, Ziba, prestar atenção aqui, por favor. Gersino, amém? Pede aí me ajuda ali, irmãos. E naquele momento, quando Davi ouve somente uma versão, somente um lado da história, ele tinha dado ele tinha dado a Mefibosete o direito de ter as terras de Saul restituídas. Mas agora, com tudo isso, ouvindo apenas uma versão, ele disse: pega as terras e parte para você, Ziba, e a outra parte você deixa lá para Mefibosete. Ele ouviu apenas uma parte. Mas quando Mefibosete chega diante dele, contando a sua versão, a maneira como ele estava, ele demonstrou um coração. Davi falou assim: olha, mas eu já parti as terras. Ele falou: olha, eu não quero saber de terra, eu quero simplesmente poder estar sentado, desfrutando da presença do rei todos os dias. Eu não estou preocupado se eu vou ter bem, se eu vou ter terra, se eu vou ter herança. Eu simplesmente quero desfrutar da tua mesa. Eu simplesmente quero poder voltar a viver da maneira que o Senhor tinha me deixado viver, desfrutando da tua presença. Quero te dizer que quando você encontra de fato com o Senhor, quando você tem um encontro genuíno com a presença de Deus, não importa o que está acontecendo, o que estão te oferecendo do lado de fora, você valoriza a presença. Você sempre vai ter como algo primordial para si: eu quero estar com o Senhor todos os dias, porque você sabe que estando com o Senhor todos os dias, você tem tudo que é necessário para você viver mais do que feliz. Viva essa vida de alegria, viva essa vida na presença do Senhor, independente se os pés estão ou não estão tortos, caminhe em direção ao Senhor todos os dias da sua vida, e viva dias mais que felizes. Mefibosete, ele demonstrou o coração que ele tinha. Eu creio que nessa noite você tem a oportunidade de mostrar para o Senhor o seu coração. Você tem a oportunidade de demonstrar ao Senhor
em que medida você quer caminhar. O Senhor não está preocupado com o seu passado, o Senhor não está preocupado como tem sido até este momento, mas Ele te diz: se hoje, se você quiser, você pode comer à mesa comigo todos os dias, e dormir, e morar no meu palácio, e desfrutar todos os dias de tudo que eu tenho para compartilhar com você. Fique de pé no seu lugar. Nós iremos participar da ceia do Senhor neste momento. E este é um momento onde você pode experimentar o sobrenatural da parte do Senhor para a sua vida. Este é o momento onde você pode viver algo novo para você. Este é o momento onde você pode viver algo importante, transformador na sua vida. Eu quero declarar que vidas estão sendo transformadas, marcadas nessa noite. Caminhos estão sendo endireitados pelo Senhor nessa noite. E se você quiser, a escolha é sua. Você pode comer o melhor dessa terra.